Olá, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura da Bíblia em 100 dias. Já estamos chegando aí quase 70 dias de leitura ininterruptos, hein? Parabéns para você que chegou aqui. Eu sei que não é fácil, é uma carga grande, mas é maravilhoso. Nós vamos diariamente aprendendo um pouco mais, crescendo um pouco mais, deixando Deus moldar nossa vida, o Espírito Santo trabalhar em nossos corações e seguimos. Então, aproveite também a oportunidade para se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, com certeza você terá um conteúdo bastante relevante para a sua vida. Hoje, Ezequiel, capítulo 9. Nós vamos ler a partir deste versículo, então. Capítulo 9, versículo 1. Mas antes eu quero orar com você. Senhor Jesus Cristo, obrigado, ó Pai, pela tua presença. Obrigado a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor dá para nós. Somos falhos, mas a tua graça é maravilhosa. Fica conosco, Senhor Jesus, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 9. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: Venha cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinha 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba na cintura. Estes entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou do querubim entre o qual estava, indo até a entrada do templo, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba na cintura. E ele disse: Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque um sinal à testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. Depois ouviu o Senhor dizer aos outros homens: Passem pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupe ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças, as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproxime de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo, e, e ele lhes disse: Contaminem o templo, encham de mortos os seus atos. Vão. Eles saíram e começaram a matar na cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho, caí com o rosto em terra e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê? Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade, e não pouparei ninguém. Eu lhes dei o que merecem por seus atos. Então o homem que estava vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, relatou, dizendo: Fiz o que me ordenaste. Olhei, Ezequiel capítulo 10. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins havia algo com uma pedra de safira e que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: Vá por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam no lado sul do
templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio da roda, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou alguma brasa e as pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. E os querubins tinham deixado as suas asas, o que parecia ser mão humana. Olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante, como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência, eram como uma roda que estivesse dentro da outra, quando, quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam. Quando se moviam para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, as suas costas, as mãos, as asas, também as rodas, estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de querubim, o segundo, rosto humano, o terceiro, rosto de leão, o quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. Estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins se levantavam, as rodas, as suas asas, para se levantarem da terra, as rodas não se separavam deles. Quando eles se separavam, as rodas paravam. E quando eles elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à vista. Quando saíram, acompanhados pelas rodas, pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Debaixo das asas, que parecia mãos humana, a aparência dos seus rostos era como o dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinha o mesmo aspecto, era os mesmos seres, quando cada um andava para a sua frente. Ezequiel capítulo 11. Então o Espírito se levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, o qual dá para o leste. À entrada do portão entravam 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azur, Pelatias, filho de Penaías, chefe dos povos, e disse-me: Filho do homem, são estes os homens que planejaram o mal e dão conselhos perversos nessa cidade? Eles dizem: Não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós somos a carne, portanto, profetize contra eles, profetize, ó filho do homem. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: Fale, assim diz o Senhor. É isto que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque a eu sei que passa pela mente de vocês. Vocês multiplicaram seus mortos nesta cidade, encheram as ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor Deus:
Os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, a cidade e a panela. Quanto a vocês, eu os expulsei da cidade. Vocês ficaram com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês. Diz o Senhor Deus: levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos dos estrangeiros e executarei juízo sobre vocês. Vocês cairão à espada nos confins de Israel. Eu os julgarei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês. Vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não andarão nos meus estatutos, nem executarão os meus juízos, pelo contrário, agiram segundo o juízo das nações que estão ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaias, morreu. Então caí com o rosto em terra e clamei em alta voz, dizendo: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes, toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afastem-se do Senhor, a nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto, diga: Assim diz o Senhor Deus: embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, embora eu os tenha espalhado por toda a terra, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso, diga: Assim diz o Senhor Deus: eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis, de todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas o acompanharam. A glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles, e a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre um monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito que me levantou me levou à Caldeia, que junto dos exilados havia numa visão pelo Espírito de Deus, e a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Ezequiel capítulo 12. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é a casa rebelde. Filho do homem, prepare a bagagem de exílio durante o dia e vista deles. Vá para o exílio do lugar onde você está. Vá para o outro à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde. À vista deles, durante o dia, traga para fora a sua bagagem de exílio. Depois, à tarde, saia à vista deles como se tivesse ido para outro exílio. Abra um buraco na parede e à vista deles e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia com ela. Quando já for escuro, cubra o rosto para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia levei para fora a minha bagagem do exílio. Depois à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede e saí quando já estava escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que estava fazendo?
Pois diga-lhes assim diz o Senhor Deus, esta sentença refere-se ao que governa em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga, eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem, e no escuro sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele, cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam o chão. Também estenderei a minha rede sobre eles e serão apanhados nas minhas malhas. Eu levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não o verá, ainda que venha morrer ali. Espalharei os quatro ventos todos os que para ajuntarem estão ao redor dele, e todas as suas tropas irei atrás dele com espada na mão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar por outras terras. Deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome, da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações, para onde forem saberão que eu sou o Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, você comerá o seu pão com tremor e beberá a sua água com estremecimento e ansiedade, e você dirá ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém, na terra de Israel. Eles comerão seu pão com ansiedade, beberão a água com espanto, porque a terra deles será despojada, e tudo o que contém por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cuidarão das em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e vocês saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam. Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: darei um basta nesse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Diga-lhes: os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo, porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será adiada, porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: as visões que este homem tem se referem aos dias futuros. As visões, profecias, tratam de tempos distantes. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: nenhuma das minhas palavras será adiada, e as palavras que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 13. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, a esses que profetizam o que vem do coração. Diga que ouço a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem que nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que elas permaneçam firmes na batalha no dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tirem visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou com vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz,
quando não há paz e quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando o cal que a parede ruirá, haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granízio, cairão e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está o cal com que vocês a caiaram? Porquanto assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedra de granízio para destruir. Derrubarei as paredes que vocês cobriram com cal. Vou arrasá-la para que apareçam os seus alicerces. Quando as paredes caírem, vocês serão destruídos no meio delas e saberão que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que cobriram com cal. E direi a vocês: já não existe parede, como também não existe aqueles que a cobriram de cal. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, para que ela tenha visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Filho do homem, vire o seu rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam que lhes vem no próprio coração. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor Deus: ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida? Vocês me profanaram no meio do meu povo por punhado de cevada e por pedaços de pão, para matarem pessoas que não deveriam morrer, para deixarem com vida aqueles que não deveriam viver, mentindo assim meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra as fitinhas mágicas que vocês usam para enredar as pessoas como se fossem pássaros. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livres aqueles que vocês enredaram como se fossem pássaros. Também rasgarei o véu e livrarei meu povo das mãos de vocês. Ele nunca mais estará no alcance de vocês para ser calçado. Vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor, visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceram as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e viesse. Por isso vocês não terão mais visões falsas e nunca mais farão adivinhações. Livrarei do meu povo das mãos de vocês, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 14. Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deverei permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentre o seu coração e puser diante de si um tropeço que leva a cair em iniquidade e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel, seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: converta-se e afaste-se dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro do seu coração
e que depois vier consultar os profetas para me consultar por meio dele, esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, farei dele um sinal e provérbio, e eliminarei do meio do meu povo. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ela fome, e eliminarei dela pessoas e animais, mesmo que estivessem no meio delas estes três homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, sairiam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens, e eles devastassem assim que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses três homens estivessem no meio dela, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas, só eles seriam salvos, a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir espada sobre essa terra e disser: espada, passe pela terra, e eu eliminar dela pessoas, animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra, derramar o meu furor sobre eles com sangue para eliminar as pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem seus filhos, nem sua filha, pela justiça salvaria apenas a sua própria vida, porque assim diz o Senhor Deus, quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, contra Jerusalém para eliminar dela pessoas e animais. Mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal. E eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, tudo o que fiz vir sobre ela. Eles os consolarão quando vocês vierem a sua conduta, as suas ações, e vocês saberão que não foi sem motivo que fiz tudo isso. E o que fiz nela, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 15. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, de todos os ramos das árvores, das florestas, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Eis que é jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as duas extremidades e no meio fica também carbonizado, será que serve para alguma obra? Ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo a queimou e estiver carbonizado. Portanto, assim diz o Senhor Deus:
como a lenha da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, mesmo que saiam do fogo, o fogo os consumirá, e vocês saberão que eu sou o Senhor quando tiver voltado o rosto contra eles. Tomarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 16. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, mostra a Jerusalém as suas abominações, e diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus, a Jerusalém, quando a sua origem, o seu nascimento, você procede da terra dos cananeus, o seu pai era amorreu e a sua mãe era eteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavraram com água para que ficasse limpa, nem as esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade para lhe fazer qualquer dessas coisas. Compadeceram-se de você, pelo contrário, no dia em que você nasceu, você foi jogada no campo, coberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse: ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu, se desenvolveu, ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo perto, olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as asas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então eu a lavei com água, limpei com sangue que a cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas suas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram como linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou em sua beleza e na sua fama fez com que você se prostituísse e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Você pegou alguns das suas roupas, fez para si lugares altos, enfeitados de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim e jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias feitas com ouro, prata que eu tinha dado e fez para si imagens de homens. Fez para si imagens de homens. Versículo de número 17. Você pegou as belas joias feitas com ouro, prata que eu lhe tinha dado e fez para si imagens de homens com as quais você se prostituiu. Você pegou os seus vestidos bordados e com eles cobriu as imagens. O meu óleo, o meu perfume você pôs diante dele. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo e o mel com que eu a sustentava, você
você também pôs diante delas em aroma agradável. Assim se fez, diz o Senhor Deus. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e sacrificou as imagens a serem consumidos, como se não bastasse essa sua prostituição. Você matou os meus filhos e entregou a essas imagens como oferta pelo fogo em todas as suas abominações e nas suas prostituições. Você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue. Depois de toda a sua maldade, ai, ai de você, diz o Senhor. Você construiu altares em lugar elevado, em cada praça, na terra de todos os caminhos, você construiu um lugar elevado, profanou a sua beleza e ofereceu todos os que passavam e multiplicou as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Por isso, estendi a mão contra você, diminuí o seu território e a entreguei à vontade daqueles que a odeiam, as filhas dos filisteus que se envergonhavam da conduta depravada de vocês, e por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Síria e prostituindo-se com eles, nem assim ficou satisfeita. Pelo contrário, você estendeu a sua prostituição até a Caldeia, essa terra de negociantes, mas nem assim ficou satisfeita. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus, pois você fez todas estas coisas que são próprias de uma prostituta descarada, e construindo seus altares na entrada de todos os caminhos, o seu lugar elevando em cada praça. Você não foi como a prostituta, porque desprezou o pagamento. Você foi como mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes. Você faz isso para que venham com todas as partes adulterar com você. Como você, na sua vida de prostituta, acontece o contrário do que se dá com as outras mulheres. Ninguém pede que você se prostitua, você faz o pagamento e ninguém paga nada a você. Nisso você é diferente. Portanto, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por você ter derramado o seu dinheiro e deixado à mostra a sua nudez, a sua prostituição com os seus amantes, por causa também de todos os seus ídolos abomináveis e do sangue dos seus filhos, em que você ofereceu esses ídolos. Eis que reunirei todos os amantes que você quis agradar, tanto os que você amava como todos os que você odiava. Eu os trarei contra você todos os lados, descobrirei as suas vergonhas diante deles, para que eles vejam toda a sua nudez. Eu a julgarei. Não são julgadas adúlteras, assassinos. Farei com que você seja vítima do furor e de ciúmes. Vou entregá-lo nas mãos deles, e eles derrubarão seus altares e lugares elevados. Vão despir você, levar as suas belas joias e as deixarão completamente nua. Trarão contra você uma multidão, irão apedrejá-la e cortarão em pedaços as suas espadas, queimarão as suas casas e executarão juízo contra você à vista de muitas mulheres. Acabarei com a sua prostituição e você não fará mais nenhum pagamento. Desse modo, desafogarei em você o meu furor e deixarei de ter ciúmes de você. Estarei calmo
e não ficarei mais irado, visto que você não se lembrou dos dias da sua mocidade, que provocou a ira com todas essas coisas. Eis que também eu farei recair sobre a sua cabeça castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Não é fato que todas as suas outras abominações você acrescentou esta depravação? Eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte: tal mãe, tal filha, você é filha da sua mãe, que teve nojo do seu marido e dos seus filhos, e você é irmã das suas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia, e o pai era Amorreu. A sua irmã mais velha é Samaria e mora ao norte de vocês, como as suas filhas, e a sua irmã mais nova que mora ao sul de vocês. E Sodoma com suas filhas, você andou nos mesmos caminhos que elas andaram e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isto não fosse bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, que a sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que você e as suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram tranquilidade, mas nunca ampararam o pobre e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu removi daquele lugar. Também Samaria não cometeu metade do pecado que você cometeu. Você multiplicou as suas abominações mais do que ela, assim como todas as suas abominações fez como a sua irmã parecessem mais justa do que são. Agora, pois, suporte sua humilhação, você que advogou a causa das suas irmãs diante dos pecados que você cometeu, que são mais abomináveis do que os pecados que elas cometeram. Elas são mais justas do que você. Portanto, envergonhe-se, suporte sua humilhação, pois você fez as suas irmãs parecerem mais justas do que você. Restaurarei a sorte sobre elas, e de Sodoma e de suas filhas, de Samaria e suas filhas, restaurarei também a sorte entre elas, para que você suporte a sua humilhação e seja envergonhada por tudo que você fez, servindo-lhe de consolo, quanto às suas irmãs, Sodoma, com as suas filhas, e Samaria e as suas filhas, voltarem ao seu primeiro estado, também você e suas filhas voltarão ao primeiro estado. Não é fato que nos dias do seu orgulho você usou o nome da sua irmã Sodoma como provérbio. Antes de se descobrissem as maldades que você fazia, agora você se tornou como ela, objeto de zombaria das filhas de Síria e todos os que estão ao redor dela, as filhas de Israel, que a desprezaram. Você terá que sofrer as consequências da perversidade das abominações que você praticou, diz o Senhor. Que assim diz o Senhor: eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento, quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada quando receber as suas irmãs, tanto mais velha como as mais novas. Eu as darei você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhado, e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 17. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, proponha um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel e diga: assim diz o Senhor, uma grande águia das grandes asas
de comprida plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levantou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e levou para uma terra de negociantes, na cidade de mercadores, e deixou. Depois pegou uma semente na terra e plantou num campo fértil. Pegou-a e a plantou junto às muitas águas, como se fosse um salgueiro. Ele cresceu e se tornou uma videira e pouca altura, mas esparramada, com os ramos virados para a água e as raízes debaixo dela. Assim ela se tornou uma videira e produzia ramos e lançara renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas, de muitas penas, e eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia e estendeu para ela seus ramos, desde o lugar onde estava plantada para que a regasse. Ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos, dar frutos, ser excelente videira. Diga assim diz o Senhor: será que ela vai prosperar? Será que a primeira águia não lhe arrancará as raízes, não cortará o seu fruto, para que sequem todas as folhas dos seus ramos? Não será necessária muita força, nem muita gente para arrancá-la. Pelas raízes, será que vai prosperar? Será que não vai secar completamente quando o vento leste tocar nela? No lugar onde está plantada, secará. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pergunte agora à casa rebelde: será que vocês não sabem o que significa isso? Diga: eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para real. Levou consigo para a Babilônia. Escolheu um membro da família real, fez aliança com ele e tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra para que o rei ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando as suas alianças, a sua aliança pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros do Egito para conseguir cavalos e um grande exército. Será que prosperará ou conseguirá escapar aqueles que fazem tais coisas? Poderá quebrar a aliança e escapar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, do lugar em que mora o rei que pôs o trono, cuja junta dele no meio da Babilônia será morto? Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa campanha, ajuntará na guerra quando rampas e torres de ataques forem levantadas para destruir muitas vidas. Ele desprezou o juramento, quebrando a aliança feita em aperto de mão, e praticou todas estas coisas, e isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que ele desprezou, a minha aliança que ele quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça, estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso às minhas às minhas malhas. Eu levarei para a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos contra suas tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados aos quatro ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus: eu
pegarei a ponta mais alta de um cedro e plantarei num principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro. E eu mesmo plantarei sobre o monte alto e sublime, o monte alto de Israel plantarei, e ele produzirá ramos, dará frutos, se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo, à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta, elevo abaixo, seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e eu cumprirei. Ezequiel capítulo 18. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos seus filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relação com a mulher menstruada. Não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada. Não rouba, reparte o seu pão com o faminto, cobre com roupa aquele que está nu, não empresta para ter lucro, não cobra juros, desvia a mão desvia a mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho, ladrão, assassino que fizer seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer carne crucificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucros, cobrar, será que esse viverá? Não viverá. Ele fez estas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. E esse filho, e se esse filho gerar filho, que veja todos os pecados que o seu pai cometeu e vendo-o não fazer, e vendo-os não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada aos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar com a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retirar o penhor, não roubar, repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro, não cobrar juros, executar os meus juízos, andar nos meus estatutos. Esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou bens ao próximo, fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que é reto e justo. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá.
O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo cairá sobre ele, a maldade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. Que de todas as transgressões que cometeu, nenhum será lembrada contra eles. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais do que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado a sua transgressão, como que transgrediu o seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel: será que o caminho do não é reto? Porque não sairão muitos mais os caminhos de vocês, que são tortuosos, e o justo que se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. A iniquidade que você cometeu morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e praticar o que é justo e reto, ele preservará sua vida, pois se ele perceber o que fez, se converter de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá e não será morto. No entanto, a casa de Israel diz: o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos? A casa de Israel não seria muito mais os caminhos de vocês, que são tesouros, que são tortuosos? Portanto, eu jurei cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor: convertam-se, afastam-se de todas as suas transgressões, para que a identifique e não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram. Façam para vocês um coração novo, um espírito novo, porque vocês haviam de morrer. Ó casa de Israel, eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Ezequiel capítulo 19. Quanto a vocês, façam uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga que bela leoa entre os leões era a sua mãe. Deitada entre os leõezinhos, criou seus filhotes, criou com os seus filhotinhos, que, ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente, quanto as nações ouviram falar dele. Apanharam-o na cova que fizeram, e foi levada com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua espada, a leoa pegou outro dos seus filhotes e fez leãozinho. Este, andando entre leões, veio a ser leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa, chegou a devorar gente, destruiu palácio, arrasou cidades. A terra dos seus moradores ficaram assustada ao ver o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias vizinhas e estenderam sobre ele a rede, e ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos meteram-no dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe
Era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos. Por causa das muitas águas, os galhos fortes se tornaram para ela cedros dominadores. A sua estrutura se elevou até as nuvens. A sua altura era visível com a multidão dos seus ramos, mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos, os seus fortes galhos foram quebrados e secaram, o fogo os consumiu. Agora a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo que consumiu seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cedro para dominar. Este é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Glória a Deus por mais este período de leitura na palavra de Deus. Querido Senhor, obrigado mais uma vez porque o Senhor tem sido bom, misericordioso, gracioso para conosco. Fala aos nossos corações, fica conosco, manifesta teu querer, ó Pai, de forma poderosa e especial. Ajuda-nos, ó Deus, a praticar a tua palavra com excelência. Que sejamos, ó Deus, como tu és. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe de maneira especial.